Para começar, o nosso mantra de hoje: sinto mais vida quando a obra está acabada, admirando-a sem vaidade e deixo que alguém me ajude na perfeição. Do livro Mantras de Vida de Loester. No Livro dos Espíritos, a questão 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte. Muitas vezes a pressente e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá no estado de vigília a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem às vezes a própria morte com grande exatidão. Agora é a Gênese, falando das revelações, do caráter da revelação espírita. A primeira revelação foi personificada em Moisés, a segunda em Cristo. A terceira não o é em nenhum indivíduo. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Eis aí um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva neste sentido de que não tenha sido feita por privilégio de ninguém, que ninguém, por consequência, possa se dizer um profeta exclusivo. Ela tem sido feita simultaneamente sobre toda a terra para 10 milhões de pessoas, de todas as idades, de todos os tempos e de todas as condições, desde o mais inferior até o mais elevado da escala, conforme esta predição referida pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, verterei de meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossas jovens pessoas terão visões e vossos anciãos terão sonhos. Não saiu de nenhum culto especial a fim de servir um dia a todos de ponto de referência. As duas primeiras revelações, sendo o produto de um ensinamento pessoal, estão forçosamente localizadas, ou seja, elas tiveram lugar sobre um só ponto em torno do qual a ideia se expandiu, de lugar a lugar, mas foi preciso muitos séculos para que atingissem a extremidade do mundo sem invadi-lo por inteiro. A terceira tem isso de particular, que não estando personificado em um indivíduo, ela se produziu simultaneamente sobre milhares de pontos distintos, que todos estão se tornando em centros ou focos de radiação. Estes centros, se multiplicando, seus raios tornam-se a juntar pouco a pouco, como círculos formados por uma porção de pedras lançadas na água, de tal sorte, em dado tempo acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. Tal é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela houvesse surgido em um só ponto, se fosse obra exclusiva de um só homem, formaria seita em torno dele, mas um meio século seria talvez decorrido antes que houvesse atingido os limites do país onde tivesse tomado nascimento, tanto que após 10 anos ela tem estacas plantadas de um polo a outro. Esta circunstância inusitada na história das doutrinas dá-lhe uma força excepcional e um poder de ação irresistível. De fato, se a comprimirem sobre um ponto em um país, é materialmente impossível comprimir sobre todos os pontos em todos os países. Por um lugar em que seja entravada, haverá 1000 lugares onde florirá. E mais, se a atentarem no indivíduo, não poderão atingi-la nos espíritos que lhe são a fonte. Ora, como os espíritos estão em toda parte e que os haverá eternamente,
Se por impossível, se os conseguisse sufocar por todo o globo, ela reapareceria a qualquer momento após porque repousa sobre um fato que este fato está na natureza e que não se pode suprimir às leis da natureza. Isto posto, devem se persuadir, pois, os que sonham com o assentimento do espiritismo. Entretanto, estes centros disseminados poderiam permanecer ainda por longo tempo isolados uns dos outros, confinados como estão alguns em países distintos. Era preciso entre eles um traço de união que os colocasse em comunicação de pensamento com seus irmãos em crença, ensinando o que se fizesse alhures. Este traço de união que teria faltado ao espiritismo na antiguidade encontra-se na publicação que vão por toda parte, que condensam sob uma forma única, concisa e metódica o ensinamento dado em toda parte sob formas múltiplas e em línguas diversas. Vale lembrar que esses comentários foram feitos em 1860 e alguma coisa, 65, né? Por volta de 1865, e o Brasil nem estava muito por dentro desse movimento. Embora já existisse aqui no Brasil, mas ainda estava engatinhando aqui. Então, vamos deixar o resto para a próxima leitura e vamos para Parnaso de Além Túmulo, a poesia é de Augusto dos Anjos. E se chama Análise. Ó que desdita estranha de nascermos nas sombras melancólicas dos ermos, nos recantos dos mundos inferiores onde a luz é penumbra tênue e vaga, que sem vigor fraquíssima se apaga ao furacão indômito das dores. Voracidade onde a alma se mergulha, apoucado narciso que se orgulha na profundeza ignota dos abismos, da carne que estrambótica apodrece, que atrofiada e petrófica parece cataclismo dos grandes cataclismos. Prendermo-nos ao fogo dos instintos, serpentes entre escrófulas e eumintos, multiplicando as lágrimas e os trismos, tendo a alma centelha, luz e chama, amalgamada em pântanos de lama em sexualidades e histerismos. Misturarmos clarões de sentimentos entre vísceras, nervos, tegumentos, na agregação da carne e dos humores, atrocidade das atrocidades, enegrecermos luminosidades na macabra esterqueira dos tumores, e nisto achar fantásticos prazeres de ilusão hiperbólica dos seres bestializados, materializados, espíritos em ânsias retroativas no transcorrer das vidas sucessivas nas ferezas do instinto atassalhados. Mas a análise crua do que ouvia, hedionda lição de anatomia, é mais que uma atrevida aberração. Que se quebre o escalpelo de meus versos, entreguemos a Deus seus universos, que laboram a eterna evolução.